Brasil é um Estado democrático de direito, que respeita as liberdades fundamentais, os direitos humanos, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Somos o país da diversidade. Somos continentais, ricos por natureza. A legalidade dá o tom às relações entre o Estado e o cidadão, confere segurança jurídica e cria um ambiente favorável ao crescimento econômico do país. Para promover o bem comum e garantir o desenvolvimento nacional, o Estado possui como principal fonte de receita os tributos. Funciona assim: o Congresso Nacional, por meio de seus representantes, elabora as leis que criam os tributos. O Ministério da Fazenda, por meio da Receita Federal, executa a lei e cobra os impostos e as contribuições federais e executa o controle aduaneiro. Caso haja conflito de entendimento decorrente do lançamento do crédito tributário aos contribuintes, cidadãos e empresas, é assegurado o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa. Para isso, existe o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, CARF, com a competência de julgar, em última instância administrativa, os processos fiscais em âmbito federal. Os tribunais fazendários, denominados Conselhos de Contribuintes, foram criados no ano de 1924 por meio de decreto presidencial. No ano seguinte, foi efetivamente instalado o primeiro conselho para apreciar e julgar os recursos administrativos em matéria tributária referentes ao imposto de renda. Ao longo dos anos, as estruturas e competências desses órgãos foram se adequando às demandas do Estado e da sociedade. Com o advento da Lei 11.941, de 2009, o primeiro, o segundo e o terceiro Conselhos de Contribuintes foram unificados em um só tribunal, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, com o foco na racionalização administrativa, otimização do trâmite processual e na celeridade à solução dos litígios. Os conselhos de contribuintes conquistaram, com sua atuação transparente e imparcial, o respeito dos poderes constituídos e da sociedade. Por isso, o CARF hoje é uma instituição forte e consolidada. Suas decisões são fundamentais no controle da legalidade dos atos administrativos, que garante a segurança jurídica na área tributária necessária à ordem econômica e ao desenvolvimento do país. Além disso, o CARF, por meio de suas decisões, tem fomentado o aperfeiçoamento da legislação tributária e contribuído para reduzir os litígios judiciais e administrativos. O CARF é um órgão colegiado do Ministério da Fazenda de composição paritária, formado por representantes do Fisco Federal, selecionados dentre auditores fiscais indicados pela Receita Federal, e por representantes dos contribuintes, selecionados dentre profissionais indicados pelas confederações patronais e sindicatos. Ao Conselho compete o julgamento de recursos de ofício e voluntário, de decisão de primeira instância, bem como os recursos de natureza especial que versem sobre tributos administrados pela Receita Federal. Como tribunal administrativo especializado em julgamentos fiscais, representa o Brasil na Associação Ibero-Americana de Tribunais de Justiça Fiscal e Administrativa. O CARF é composto de seções e câmaras, que, por sua vez, são compostas de turmas de julgamento. Acima delas, a Câmara Superior de Recursos Fiscais, CSRF, com competência para sanar divergências de interpretação entre as turmas de julgamento. O desafio da profissionalização da administração pública faz parte de uma agenda positiva mais ampla do Estado brasileiro. E para atender a esse objetivo, o CARF tem desenvolvido projetos visando promover o aperfeiçoamento administrativo e institucional do órgão. Nesse sentido, o CARF tem revisado de forma permanente os seus processos organizacionais para traduzirem os objetivos, os indicadores e as metas do plano de ação construídos pelo corpo diretivo e pelos servidores. A gestão de pessoas se faz um instrumento estratégico.
Além do Prêmio de Mérito Funcional Ministro Leopoldo de Bulhões, instituído em 2010 em reconhecimento à atuação de servidores e conselheiros, o CARF busca estimular o desenvolvimento das competências individuais em prol do desempenho organizacional. Para conferir ainda mais celeridade e eficiência ao julgamento dos recursos fiscais, o CARF, acompanhando os avanços tecnológicos, inseriu-se no e-Processo, sistema integrador do macroprocesso do crédito tributário, que permite a realização de sessões de julgamentos não presenciais. O trabalho do CARF está afinado à sua visão de futuro para melhor servir ao país, buscando a excelência no julgamento dos litígios tributários e contribuindo cada vez mais com a evolução do Estado democrático de direito. CARF, trabalhando para assegurar à sociedade imparcialidade e celeridade na solução dos litígios tributários.